Glória a Deus. Amém, amados? Uma correria por aqui, sinto que coisas aconteceram hoje, né? Coisas maravilhosas. Eu vou fazer uma coisa que o pastor Bruno sempre faz. Ele não deixa de brincar, né, com galera de time e tal, mas imagina a felicidade que o vascaíno está sentindo hoje, amém? Aí, pastor, não entendi. Amém? Eu amo os meus amigos vascaínos. Eu tenho na minha família vascaínos, então eu os respeito, amém? Amados, eu comecei hoje falando de Salmo 133, dizendo como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e é como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, amados? O texto começa falando de um ato importantíssimo dentro da igreja, do templo ou de um povo, que é o ato de congregar e de estarmos juntos. E hoje eu quero falar não só especificamente sobre isso, mas aproveitando o gancho do Mergulhando na Palavra, que foi uma bênção essa quinta-feira, e dali eu acabei tendo alguns insights onde eu pude pensar e falar: Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado até aqui. E estávamos ali falando sobre a santificação, sobre a bênção de viver uma vida santa, e hoje eu quero aproveitar o livro de Colossenses e falar para vocês a respeito das evidências visíveis na vida do discípulo que foi chamado e separado para viver na santificação. Amém, amados? O texto que vai definir tudo isso para nós hoje está lá no versículo 12, e é apenas o início dele. No versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses, que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos discípulos, aos cristãos que já estavam convertidos, amém, amados? Lembrando para cada um deles que a salvação, ela não vai terminar na conversão. A salvação do homem, ela não termina quando nós aceitamos a Jesus, e aqui tem um ponto do qual nós falamos na aula de quinta-feira, sobre as fases da santificação. Mas ela exige um contínuo processo de transformação, que é a santificação. Amém, amados? E o apóstolo Paulo, ele não vai começar dizendo o que nós devemos fazer, mas quem nós somos, quem eu sou, o que eu estou me tornando. E ele diz: como eleitos, como santos, como amados, como perdoados. E eu quero, nessa introdução, falar para vocês sobre 4 verdades que vão definir a nossa identidade como cristão, a minha identidade como discípulo. Como eu falei para vocês, já no início do versículo 12, ele diz: chamados como eleitos de Deus. E a santificação, ela não é um mérito, mas ela é uma resposta do chamado de Deus, que é eterno, e nós não merecemos. Nós não merecemos estar aqui hoje. Nós não merecemos o amor do Senhor. Mas Ele decidiu nos amar para que pudéssemos ter a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Quem crê nisso diz amém. Amém. Efésios 1:4 diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 13, diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido
desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Amém? E aqui ele está falando do primeiro passo. Você foi chamada por Deus. Você foi chamado por Deus. E o segundo ponto é que nós somos santos para Deus, chamados a viver como propriedade exclusiva. Gente, eu estou dizendo para vocês algo que deve se tornar para nós um grande privilégio. O privilégio de servir a Deus, de estar com o Senhor. Amém? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2:9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E o terceiro ponto aqui é que nós fomos chamados a ser amados profundamente. E o nosso crescimento, olha, nós somos chamados por Deus, nós fomos separados pelo Senhor e agora nós somos amados por Ele. E o nosso crescimento parte desse amor de Deus, não pelo medo. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Efésios 2:4-5 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E por fim, nós somos perdoados em todas as áreas, integralmente, sem culpa, com paz, para viver da forma leve e santa. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantos de nós aqui, ou quantos de vocês, estão tentando vestir-se de Deus, sem antes entender quem você é para Ele? Um dos maiores problemas hoje para a igreja como comunidade, aí igreja, não estou falando bola de neve, estou falando o corpo de Cristo. Um dos maiores problemas é que as pessoas elas estão tentando se capacitar, ser parecidas, se vestir de Deus, estar em Deus, mas elas ainda não entendem quem são nele. Não é o que você é para Ele, é o que você é nele. E nós já vimos aqui que nós somos chamados por Deus, nós somos separados por Deus, fomos amados por Ele e perdoados em todas as áreas das nossas vidas. Quem crê nisso diz amém. Amém. E o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando que identidade, ela vai preceder o teu comportamento. Não é aquilo que você faz, não é aquilo que você tem, é aquilo que você está se tornando. O que eu estou me tornando? O que eu tenho me tornado? E revestir-se aqui do apóstolo Paulo está no imperativo, porque ele está dando uma expressão de ordem, de pedido, de conselho para a igreja. Ele não está falando só para a igreja de Colossos, ele está falando para a igreja do Rio de Janeiro, ele está falando para a igreja brasileira. Amém, amados? Então, eu quero terminar essa introdução dizendo para vocês o quanto é importante entendermos o que nós somos no Senhor, antes de fazermos qualquer coisa para Ele. Porque aqueles que fazem as coisas demasiadamente para o Senhor, sem saber quem são, não passam de seres apenas religiosos. E eu quero que você saia dessa noite, aqui nesse lugar, de uma mentalidade totalmente diferente, como filho, como alguém que foi chamado pelo Senhor, não alguém que foi só chamado para ser um escravo. E eu quero fazer um convite para você fazer essa ruptura interior no seu coração. Amém? No versículo 5 de Colossenses 3, ele está dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, antes de me vestir, é preciso fazer o quê? Quando você vai lá, puxa, a igreja, chegou na hora de começar o culto. O culto vai começar, mas você está lá com a camisa do teu time, né? Aí o que você vai fazer? Você não vai vir com a igreja com a camisa do teu time. Tem umas camisas que são horrorosas, né? Uma coisa assim, umas cores, tem duas cores que são horrorosas demais, mas tudo bem.
Mas antes de você se vestir, você precisa se despir. Amém? E na vida do discípulo, não é apenas sobre adicionar virtude, bondade, eu quero ser uma pessoa boa, mas é renunciar os vícios, é renunciar à minha carne e renunciar à minha vontade. Porque discípulos que ainda usam roupas do velho homem, amargura, egoísmo, mentira, impaciência, orgulho, intolerância, ainda não foram transformados da forma como Deus deseja. Então, como nós, meus irmãos, podemos nos tornar luz do mundo se ainda estamos vestidos com as trevas que sempre nos acorrentaram? Como que você vai ser luz para esse mundo se ainda na sua vida existem trevas e correntes que lhe prendem? E por mais que você trabalhe para Deus, você ainda não vive nele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem não entender, está aí uma boa opção para você ir para a célula. Chegar lá, você vai falar para o líder de célula, eu não entendi. Aí o líder de célula vai te explicar tintim por tintim. É para isso que serve a célula também, viu? Chegou aí que você não entendeu, você falou, caramba, o pastor tá falando um negócio ali, cara. Eu estudei isso aí não. Aí você vai na célula e você pergunta, e se o líder não souber? Problema dele, não tenho nada a ver com isso. Então hoje, muitos creem que basta frequentar a igreja. É só ir para a igreja. É só ter bons sentimentos, é só ter uma boa retórica, uma boa fala. Mas Paulo diz que a vida do discípulo exige transformação visível, perceptível e contínua. Amém? A vida do discípulo, a vida do cristão, ela é uma vida em constante transformação. E ela é visível para os de dentro, e aí você vai pegar o livro de Timóteo, ela é visível para os de dentro da casa e visível para os de fora. Ela é perceptível para todos. E ela é uma vida contínua. Você vive a tua vida progredindo. Você vai pecar, você vai tropeçar, mas isso não te paralisa, porque você não está mais preso à corrente do mal na tua vida. Quem crê nisso diz amém. E dá um glória a Deus. E aplauda Jesus Cristo enquanto eu bebo água. Amém? Vocês estão bem? Tá bem, Deilane? Deilane tem pessoas que dizem, Deilane tem pessoas que têm uma áurea, né? A Deilane tem uma bênção de Deus na vida dela, chegou com um sorriso, pastor, contar um monte de coisa aqui. Ela tá doido para contar já os testemunhos que Deus vai acontecer. Você vai ver, vai chegar a hora, você vai contar esses testemunhos aí. Amém? Mas vai ser tão legal isso que a igreja vai aguentar ficar de pé não, tá bom? Olha o sorrisão da Deilane, né? Ei, Deilane. Então você que está com a sua Bíblia em Colossenses, deixa ela aberta aí em Colossenses 3. E eu vou agora mergulhar na palavra, literalmente, amém? E eu vou aqui, óbvio, falar um pouco daquilo que foi dito no Mergulhando na Palavra, sobre a santificação, porque ela é o processo pelo qual, sendo já feitos santos em Cristo, nós passamos a expressar essa santidade prática. Gente, talvez vocês não estejam entendendo por completo, mas o que é expressar santidade? É alguém que é correto em quase todos os seus passos. Ninguém aqui é perfeito, amém? Mas nós obedecemos às leis, nós pagamos os nossos impostos, eu não traio a minha esposa, eu não traio o meu marido, eu não distrato os meus filhos, eu sou uma pessoa que faz o bem, eu sou uma pessoa que sei quem eu sou no Senhor. É alguém que está muito entendido de quem ela é, amém, amados? Quando eu falo sobre a santificação, a separação, ela nada mais é do que alguém que vive uma vida correta diante do mundo sobre o qual nós estamos vendo hoje. Então Paulo vai utilizar a metáfora de se vestir. Eu já vi uns sonhos, pastor Bruno se despindo da camisa do Flamengo e vestindo a camisa do Fluminense, dizendo glória a Deus. Então, amados,
Aí, tá vendo? Ele não nos manda simplesmente mudar de comportamento, mas revestir da nova natureza, uma nova identidade que vai se manifestar em novas atitudes. Deus espera de nós novas atitudes, fora e dentro da igreja. Amém? Não é dentro e fora da igreja, é fora e dentro da igreja. Então a estrutura do texto aqui, ela vai mostrar para nós um guarda-roupa espiritual, como fala assim, 9 peças espirituais. 9 peças espirituais que você precisa comprar, que devem estar sobre nós diariamente. E eu quero levar vocês a entender, e eu preciso da atenção para saber e examinar quais são essas peças, e elas se tornam a evidência da santificação visível na vida do discípulo e da discípula. Então no versículo 12, olha o que ele está dizendo aqui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Fala assim, ternos afetos de misericórdia. A expressão aqui, grega, usada, é splanchna oiktirmos. É um negócio só para falar, para ficar bonito. Porque tem gente na igreja que gosta de termos bonitos. Então tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Então para aqueles que gostam, então ela significa literalmente entranhas de compaixão. Isso porque na cultura antiga, judaica, romana, grega, eles acreditavam que as entranhas eram o centro das nossas emoções. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, amém? Então a expressão grega, que essa é a expressão usada aqui, ela é para mostrar que as nossas emoções precisam estar sendo cuidadas. E misericórdia é mais do que simpatia, ela é a capacidade de se afetar profundamente com a dor de outra pessoa e agir para aliviar o sofrimento dela. Nós fomos chamados como cristãos a pegar essa peça do guarda-roupa, o terno de afetos de misericórdia. Jesus foi movido de íntima compaixão em várias situações. Como você vai poder ver depois, na célula, o líder vai estar lendo para você, Mateus 9,36, Marcos 1,41 e Lucas 7,13. Depois os líderes, se quiser, pega comigo aqui que eu não vou repetir não. Então no mundo antigo, os pobres, os deficientes e as mulheres eram socialmente invisíveis, irmãos. A misericórdia, naquela época, era um escândalo, mas o discípulo de Jesus faz da misericórdia a sua marca de vida. A misericórdia, ela precisa ser a veste que você usa todos os dias, seja na segunda, quarta, quinta, sexta, domingo, não importa o dia feriado, a misericórdia precisa fazer parte de você, ela tem que ser a tua marca, amém, amados? Então é um tempo hoje de cancelamento, de julgamento rápido e indiferença diante do sofrimento. A igreja de Jesus, ela deve ser o lugar onde os caídos são acolhidos com misericórdia. Hoje eu estava ouvindo a ministração do... Tá vendo minha cabeça? Amor, me ajuda, cadê ela? Tá aí não. Qual é o ministro do Supremo lá? Não, gente, esse não. Não fala não, que senão vocês vão sair presos, hein? Cuidado. Qual? André Mendonça. Estava vendo a pregação do André Mendonça. Porra, demorei tanto para lembrar o nome dele, esqueci o que eu ia falar, pastor. Eu estava vendo a pregação do André Mendonça e ele estava falando exatamente sobre isso. Da justiça. Vocês sabem que ele é um ministro do Supremo Tribunal. E ele estava dizendo o quanto que nós precisamos usar aquilo que Deus nos chamou para fazer como um ato de manifestação da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, a manifestação plena da graça do Senhor sobre a humanidade. Ah, tá, lembrei agora. Ele estava dizendo que, provavelmente ele estava dando um recado ali. E eu louvo a Deus por isso. Ele estava dizendo, e essa parte foi muito legal, ele falou, eu não me alegro com a destruição do que comete injustiça. Não me traz alegria no coração ver o sofrimento daquele que causa injustiça.
uma igreja precisa orar para que qualquer pessoa alcance a mesma graça e misericórdia que você encontrou quando um dia machucou o coração de alguém. E ainda no versículo 12 de Colossenses, deixa eu abrir aqui. No versículo 12, ele vai dizer: bondade, ternos afetos de misericórdia, segunda peça de roupa, bondade, fala assim, bondade. A palavra grega é chestotes, e ela vai designar o espírito generoso, uma disposição em fazer o bem às outras pessoas, sem esperar nenhum tipo de recompensa. Bondade, ela não é um sentimento. Bondade é uma ação. Amém? Estou sentindo de fazer algo bom, não. Vai lá e faz. A bondade, ela é uma ação. E assim nós precisamos definir essa virtude como uma bondade que procura sempre o bem, mesmo quando é mal compreendida. A bondade se torna concreta quando responde às necessidades reais das pessoas que estão próximas de você. Se você consegue, amados, deixa eu falar para você uma coisa que é muito importante. A palavra de Deus, ela é o princípio para que a gente consiga viver uma vida abençoada lá fora. Eu quero prosperar em todas as áreas. Eu quero prosperar no meu casamento, eu quero prosperar na minha empresa, eu quero prosperar na vida dos meus filhos, eu quero fazer viagens, eu quero poder estar em bons lugares, eu quero poder viajar, eu quero poder fazer isso. Mas eu só consigo fazer isso na plenitude quando entendo que essas variáveis, quando essas roupas, elas estão vestidas plenamente em mim. Porque eu sei quem é que tem me chamado, eu sei quem é que tem me empurrado, amém, amados? Não é ruim você desejar, mas nós precisamos trazer o fato da bondade do Senhor fazer parte da nossa vida. Não adianta eu crescer, não adianta eu desenvolver, se eu não tiver os princípios básicos da palavra estabelecidos no meu coração. Por que eu estou ensinando isso para você? Eu não estou ensinando isso para a igreja ser uma boa igreja. Eu estou ensinando isso para vocês serem excelentes cidadãos lá fora. Empresários, empresárias, estudantes, atletas, vocês vão se tornar isso lá fora, quando entenderem que vocês foram chamados por Deus, amados por Deus, perdoados por Deus, mas também precisam se vestir da misericórdia, da bondade do Senhor. Barnabé foi conhecido como filho da consolação, Atos capítulo 4, no versículo 36, e ele foi um exemplo de homem porque ele estendia a mão onde os outros duvidavam. Está duvidando de alguém? Acredite, confie, seja bondoso, não seja rancoroso, não seja rancorosa. Barnabé, ele foi um homem tão abençoado que ele deu uma segunda chance a João Marcos, que depois foi um braço direito na vida do apóstolo Paulo, aquele que havia brigado com ele. Amém? A terceira roupa que você tem que vestir, olha só, bondade, humildade, fala assim, humildade. E a palavra aqui é difícil, mas ela é tapeinofrosine. Eita, tapeinofrosine. E o que isso significa, pastor? É uma atitude interior de modéstia que vai reconhecer a soberania de Deus e o valor do outro. Tem gente que diz que é humilde porque fala, eu vim numa casa... A pessoa é humilde, ela não quer dizer que ela já começa a não ser humilde quando ela fala que ela veio de uma família humilde. Porque ela tem vergonha de dizer que ela veio de uma família pobre. Já ouviu isso? Você já ouviu isso? Talvez a gente já cometeu esse erro. Olha, eu vim de uma família humilde. Não, você não veio de uma família humilde. Você veio de uma família pobre, porque a pobreza não quer dizer que a pessoa é humilde ou não. Tem pobre que é arrogante, sim ou não? Então pronto. A humildade não tem nada a ver com a pobreza. A pessoa já não é humilde quando diz isso. É humilde quem reconhece de onde veio. Eu vim da pobreza. Eu sei do lugar onde eu vim, mas eu sei o lugar onde Deus está me levado, amém? E você também precisa saber o lugar onde Deus está te levando. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, o discípulo
Ao contrário, ele vai exaltar a humildade como base de todas as virtudes, como está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 a 8. Para ganhar tempo, depois você lê na sua casa. Amém? Filipenses 2, versículo 3 a 8. Então o orgulhoso não vai perdoar. O orgulhoso não aprende, não serve. Mas o humilde reconhece que é vaso de barro, dependente da graça de Deus. O humilde sabe de onde Deus tirou. É como eu vi o testemunho do Leandro. É Leandro. Um dia eu ouvi o testemunho do Leandro aqui em cima, ministrando a palavra. É reconhecer do lugar onde Deus o tirou. E isso vai fazer com que as demais pessoas olhem e falem, se Deus tirou aquele cara daquele lugar, Ele pode me tirar também. Amém, amados? A quarta questão aqui da roupa é a mansidão. Amém? Então vistam-se de mansidão. Porque a letra está tão pequenininha aqui que para enxergar está uma benção. Então vistam-se de mansidão. E mansidão é poder sob controle. Então a palavra prautes, ela vai descrever a disposição de ceder direitos, de responder com gentileza quando tem razão para retaliar. Eu estou dando uma lição aqui para mim, amém, amados? Deus, eu quero viver eu quero ter essas roupas na minha vida, porque eu quero viver a glória do Senhor lá fora. Jesus, ele é o modelo supremo de mansidão. Moisés, líder firme, foi chamado de um homem mais manso da terra. E no comentário bíblico de Wisby, olha só o que ele diz: mansidão era usada para descrever um cavalo selvagem domesticado. Toda a força continua ali, pastor, mas agora ele está sob controle. Ele é raivoso, mas domado, está sob controle. Ele é forte, ele pode derrubar uma parede, mas ele está ali, sob controle. E assim deve ser também a nossa mansidão. O manso, ele não vai viver tentando provar o seu valor, porque ele está ancorado em Deus. Ele sabe que a sua disposição, que a sua fé, a sua vida está em Deus. Não importa o que aconteça à sua volta, não importa o que aconteça do seu lado, você sabe que a tua vida, na tua história, você precisa do Senhor. Amém? E a quinta roupa é a longanimidade. A palavra macrotimia, ela vai se referir à paciência com pessoas difíceis. Oh, meu Deus. A paciência com pessoa difícil. Para nós que somos pastores, né, pastor? Os anos vão passando e nós vamos vendo o quanto que Deus tem nos dando a graça da longanimidade, né? Isso não é, de maneira alguma, uma forma orgulhosa de dizer, mas com humildade. De dizer o quanto que pessoas vêm na nossa vida, nos abraçam, nos amam e de repente elas saem da nossa vida e depois elas voltam de novo. E nós estamos ali amando aquelas pessoas porque nós sabemos que nós não estamos servindo a homens, mas ao mesmo Deus que nos tirou das trevas e nos amou e nos perdoou. Amém? Amém. Amém. Então a longanimidade, ela é a capacidade de suportar injustiça, ela é a capacidade de suportar ofensa, sem ceder à ira ou ao desejo de vingança. Crisóstomo, ele definiu longanimidade como o espírito que pode vingar-se, mas se recusa a fazer a vingança. Eu quero me vingar, essa desgraça, mas eu me recuso a me vingar. Porque eu não sou mais o velho homem. O apóstolo Paulo está dizendo em Colossenses 3, eu não sou mais o homem com raiva, rancoroso, cheio de ira, cólera, cheio de razão própria. Eu não sou mais esse mesmo homem. E eu preciso ceder para que a glória e a graça de Deus venha se manifestar na minha vida. Pastor, o senhor não sabe como é difícil. Eu sei que não é difícil, mas fala assim, pastor, deixa eu ficar 6 meses no seu lugar. Aí você vai entender o que a gente está falando. Então, a longanimidade, ela é essencial na igreja. Ela é essencial na família. Ela é importante no casamento. Onde existe relacionamento, haverá ofensa. Vai ter briga. Você vai brigar com a tua esposa.
Você vai brigar com o teu marido, você vai discutir, vai brigar com seus filhos. Onde tem relacionamento vai ter algum tipo de ofensa, mas é a decisão daquele que foi domado e agora sabe que tem um espírito longânimo de não tomar uma decisão que vai se arrepender depois. Eu não quero tomar decisões que eu vou me arrepender depois. Eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Ainda que seja difícil, eu tenho que fazer. Porque se eu quero ser um bom exemplo de marido, de pai, de filho, de discípulo, eu tenho que fazer aquilo que a palavra me manda fazer. Eu não posso ser igual o Kivitz, que inventa uma nova Bíblia, que diz que não existe mais isso ou aquilo. Eu não quero ser igual esse tipo de crente. Eu quero ser o crente que eu sei que se eu não obedecer a palavra em amor e no temor ao Senhor, o caminho da minha vida pós-morte pode ser um lugar muito desagradável. Então, como eu disse, a longanimidade ela é importante para aqueles que estão na igreja, para aqueles que são discípulos. E aí, aqui ele antecede essa palavra longanimidade para falar uma outra coisa que é mais difícil ainda, suportar uns aos outros. E aqui suportar vem do verbo aneco, que significa sustentar, aguentar com graça. Não é tolerância fria, mas disposição em caminhar com o outro, apesar das dificuldades e apesar daquilo com que aquela pessoa fez com você. Não importa, os fortes devem suportar as debilidades dos fracos. Romanos 15, capítulo 1. Quem vive ou serve um ambiente cristão precisa aprender a suportar os irmãos imaturos, as pessoas difíceis, líderes falhos, membros feridos, porque isso é a igreja. Se nós, pastores, estivéssemos aqui para valorizar as nossas razões, nós nem estaríamos aqui, amados. Sabemos o preço que se paga, mas o fato de querermos ser bons exemplos na caminhada e poder dizer um dia aquilo que o apóstolo Paulo fala aos seus discípulos, em 1 Tessalonicenses capítulo 1 ou capítulo 4, eu esqueci, e 1 Coríntios 11, versículo 11:1, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu preciso me tornar essa pessoa em Deus. Eu preciso suportar os meus irmãos. Pessoas vêm e vão da nossa vida. O mais importante não é o fato da pessoa ir embora. O mais importante é o fato de saber como eu vou me portar diante de qualquer situação da minha vida. Eu tenho uma escolha, eu preciso suportar as pessoas. Apesar de muitos serem flamenguistas, a maioria ser flamenguista, eu fui chamado para suportar. E aí, ele está preparando a cama para dizer uma outra coisa, suportar. É a 6ª roupa que eu preciso usar. E a 7ª, pastor, perdoar mutuamente. A palavra usada aqui é charizomai, é da mesma raiz de charis, que significa graça. Perdoar é dar graça. Não é esquecer no sentido literal, mas é decidir não cobrar mais a dívida emocional. Paulo nos chama a perdoar assim como Cristo nos perdoou, Efésios capítulo 4, versículo 32. O perdão daqueles que estão em Cristo, ele é recíproco, ele é completo. E ele é contínuo. Um discípulo, um líder de qualquer estrutura, seja dentro da igreja ou fora dela, ou alguém que tem interesse em seguir a Cristo, deve saber que quem não perdoa vai adoecer. Os consultórios online agora de psicologia estão lotados porque as pessoas estão adoecendo porque não conseguem liberar perdão. E aqui talvez seja um fator crucial para a igreja, ou porque que muito lugar não cresce, ou porque que muitas famílias não prosperam, ou porque que muitas empresas não crescem, porque as pessoas não entenderam que o perdão é a chave que nós temos da verdadeira liberdade das prisões. Eu preciso perdoar. Pastor, é difícil. Eu não sei se é difícil para você ou não. Todo mundo tem uma dor. Todo mundo foi injustiçado. Todo mundo sofre, gente.
Mas da mesma forma que as pessoas nos machucaram, eu também já machuquei muitas pessoas e muitas dessas pessoas me perdoaram. Então, quem não perdoa carrega o seu ofensor no coração e torna-se cativo da amargura. Esse texto aqui eu tirei do comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, que diz assim, ó: se você nutrir mágoa no coração por alguém, essa pessoa manterá você no cativeiro do ódio. Você acabará convivendo diariamente com ela. Você se assentará para tomar uma refeição e essa pessoa tirará seu apetite. Você tentará descansar depois de um dia de trabalho exaustivo e essa pessoa fará com que o seu sono se torne pesadelo. Você sairá de férias com a família e essa pessoa pegará carona com você para estragar suas férias e azedar a sua alma. Perdoar é ficar livre e deixar a outra pessoa livre também. Meu pai vacilou comigo, minha mãe vacilou comigo, meu tio vacilou comigo, meu filho vacilou comigo. Perdoa, libera essa pessoa, amém? O que é uma ortodoxia sem o amor? Ela vai se transformar num legalismo frio e repulsivo. O que é a santidade sem amor? Ela vai se transformar num farisaísmo dentro da igreja que é reprovado por Jesus. O que é a beneficência sem amor? É o exibicionismo egoísta. O que é o culto sem o amor? É apenas o formalismo abominável aos olhos de Deus. E o que é a pregação sem amor? É apenas um discurso vazio. C.S. Lewis, ele diz: falar sobre o perdão é uma coisa bonita até que tenhamos algo para perdoar. E a penúltima é o amor, o vínculo da perfeição. Versículo 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E o amor aqui é o amor ágape, é o amor de sacrifício, centrado no bem do outro. E Paulo diz que ele é o vínculo da perfeição. Jesus é o vínculo da perfeição, ou seja, é a virtude que costura todas as outras roupas juntas. Não adianta você ter benevolência, não adianta você ser longânimo, se você não tiver amor, nada vai adiantar. Sem amor, a misericórdia vira pena. Sem amor, a bondade vai virar barganha. Sem amor, a humildade vai virar insegurança. Sem amor, a mansidão vai virar covardia. Sem amor, a longanimidade vai virar resignação. Sem amor, o suportar uns aos outros vai virar obrigação. Tá bom, eu vou ter que... Nossa, tudo isso porque eu tenho um objetivo claro na minha vida. Só porque eu quero um objetivo claro, eu vou ter que suportar fulano, ciclano. E sem amor, o perdão vai virar negociação. Amar é escolher ser Cristo para outra pessoa. Lembre-se quem você é, quem você era há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Que tipo de ser humano você era? Eu era um ser humano desprezível, mas eu estou aqui dizendo a vocês que vale a pena se vestir dessas roupas todos os dias. Vai ter dia que uma vai ficar no armário, você não vai conseguir levar e você vai pecar. Eu sou um desses. Eu não sou perfeito em tudo isso que eu tenho lido aqui, mas todo momento eu sei o quanto é importante estar com as 9 vestes na minha vida. Porque tem dias que você está no trânsito, alguém te fechou, você esqueceu de trazer aquela roupa da paciência e você vai pecar. E por fim, gratidão. 3 vezes Paulo fala, olha aqui no versículo 15 a 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. Amém?
E a palavra aqui é eucaristo, que vai revelar uma atitude interior daquele que reconhece que tudo o que você tem vem de Deus. Eu sou grato a Deus pela minha roupa, eu sou grato a Deus pela minha saúde, eu sou grato a Deus pela minha esposa, eu sou grato a Deus pelos meus filhos, eu sou grato a Deus pelos meus pais, eu sou grato a Deus pela minha igreja, eu sou grato a Deus pela minha missão, eu sou grato a Deus pelos meus amigos, eu sou grato a Deus pelo que eu tenho na mesa, eu sou grato a Deus, porque eu não merecia, mas Deus, Ele me abençoou. Eu não mereço todas essas pessoas que estão à minha volta, eu não mereço ser amado por elas, mas eu entendo que isso faz parte do chamado de Deus para a nossa vida. E eu sou grato a Deus por isso. Amém? O discípulo, ele precisa viver com gratidão, não apenas pelo que recebeu, mas por quem Deus é. E essas 9 virtudes ou roupas que eu falei para vocês aqui, elas vão formar um uniforme visível do discípulo santificado. E elas não são apenas atitude por dentro, mas elas vão se tornar marcas visíveis do céu na terra. Amém? Amém. A misericórdia alcança, a bondade vai servir, a humildade vai reconhecer, a mansidão vai se dominar, a longanimidade vai resistir, o suporte vai fortalecer, o perdão vai libertar, o amor vai unir e a gratidão vai celebrar. E esse é o caráter de Cristo formado em nós. Isso é a santificação prática. É aquilo que, mergulhando na palavra, olha, no final procure o diácono Alexandre, o presbítero Dirão, o diácono André, procure no final, para vocês participarem do Mergulhando na Palavra. Olha, o Mergulhando na Palavra me trouxe uma ideia daquilo que eu precisava ministrar hoje. Você imagina como que isso também pode ser importante na sua vida? E eu quero concluir dizendo que a santidade, ela é visível. Amém? A santificação, ela é o reflexo da nossa identidade. Ela não faz parte mais de uma teoria, mas ela é uma vida prática. Eu sou uma pessoa que está se tornando cada vez mais parecida com meu mestre. E eu quero mais e mais parecer com ele a cada dia. Eu quero que o meu orgulho seja ser parecido com o meu Senhor. Que alegria deve ser, ou devia ser para aqueles que foram designados com um chamado de cristãos, porque se pareciam com Jesus. Você imagina a gratidão em seu coração? O apóstolo Paulo, na sua carta em 1 Tessalonicenses, ele chega a dizer que com muita alegria as pessoas olham para aquela igreja e eles querem ser parecidos com eles, porque eles conseguem suportar a perseguição, eles conseguem ser bons ouvintes, amantes. Que a nossa igreja seja um amparo para aqueles que lá fora precisam. Amém? O mundo não vai ser transformado por teologia bonita, mas por discípulos vestidos de misericórdia, de humildade, mansidão, amor e por aí vai. Amém? A igreja de Colossos, ela foi chamada à coerência. A igreja de hoje é também chamada a viver nessa mesma coerência. A santificação de cada um de nós, ela é o testemunho mais poderoso que nós temos. E você tem vestido a roupa do velho homem? Eu vou voltar para a mesma pergunta do início. Ressentimento, orgulho, amargura, vingança. Eu quero dizer para você que agora é a oportunidade de você se despir disso tudo. E se entregar para Deus totalmente nu, a ponto dele começar a colocar em você aquilo que ele quer. Eu quero convidá-los a fechar os seus olhos. Eu quero que você pense em tudo que você ouviu aqui hoje. Tudo que você ouviu. Sobre o perigo de não permitir ser para o Senhor aquilo que Ele quer de nós.
Eu só quero que você reflita agora. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta a Colossenses, ele não estava enfrentando os melhores dias da sua vida. Muitas das suas cartas ele estava preso. Ele foi injustiçado. Ele foi abandonado. Chegando ao ponto de dizer em Timóteo, das pessoas, nominalmente, aqueles que lhe abandonaram no ministério. Aqueles que o deixaram só. Mas eu sei que, por mais que essas pessoas tenham feito essas coisas na vida do apóstolo Paulo, não era. O problema não estava nas pessoas. A situação era o que o apóstolo Paulo estava se tornando. Não é o que as pessoas fazem com você, é o que você permite acontecer com o que as pessoas fazem contigo. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, cara, por quê? Vista-se, porque, olha, ele está dizendo para você nessa noite que você foi eleito por ele, foi chamado por ele. Ele te separou. Quantos da tua casa se foram? Quantos amigos se perderam? Quantos morreram? E você está aqui. E Ele te chamou para que você pudesse ser um povo, fazer parte de um povo separado, amado e amada profundamente por Ele. Onde os seus pecados foram literalmente perdoados. Onde o seu pecado foi perdoado. Onde as suas dores serão abraçadas. Esse é o papel de Deus para nós. Mas o meu papel para com Ele é me vestir da misericórdia, é me vestir da bondade, da humildade. Talvez a tua semana, você viveu a pior semana desse ano na tua vida, porque você tomou decisões que, se você tivesse pelo menos lido em Colossenses capítulo 3, no início dessa semana, você não estaria sofrendo o que está sofrendo hoje. Deus está nos dando a oportunidade de virar a chave da nossa vida. Eu preciso virar a chave. Eu não quero viver tendo pena, eu não quero viver por barganha, inseguro, covarde, por obrigação, negociação, em negociação em tudo para eu poder me sentir feliz. Não. Há um Deus que me ama e a sua bondade me alcançou. Eu não mereço esse amor, mas a sua bondade me alcançou. Eu não mereço. Eu não estou falando de você, estou falando de mim, Wellington. Eu não mereço esse amor. Eu não tenho capacidade intelectual para suportar um amor como esse. Para entender um amor como esse. Um amor que entregou a sua vida na cruz. Que sofreu. Sabendo que eu, Wellington, iria feri-lo durante parte da minha vida. Parte da minha vida eu feri o Senhor. Eu feri a sua santidade, eu feri o seu amor, eu feri o seu sacrifício. Porque eu não entendia, eu não compreendia e estava cego. Mas hoje eu consigo ver, e eu talvez esteja falando aos irmãos e irmãs aqui nessa noite, e que seja a última oportunidade de você ouvir isso. Mas eu não posso negar o fato de dizer que Deus está te dando uma oportunidade para fazer uma excelente escolha. A escolha de viver aquilo que Deus tem para você. Essa é a melhor escolha. Essa é a melhor escolha. E eu escolhi o Senhor. Eu escolhi o Senhor. Se você nessa noite
ouviu atentamente aquilo que eu lhe falei, e sabe que uma dessas roupas é a humildade, que é a capacidade de reconhecer o seu estado, e que você deseja se despir totalmente e colocar sobre ti as vestes de Colossenses capítulo 3. Não tenha vergonha. Fique de pé no seu lugar e coloque a mão no teu coração. Não se importe com quem está do seu lado. A humildade é uma das roupas que todos nós precisamos vestir. Oh, aleluias. Esse é o primeiro passo de reconhecer que você não é tão bom quanto você achava que era. Não é pelo seu esforço, não é pela sua inteligência, nada disso. Deus quer fazer algo na tua vida. Ah, pastor, mas esse jargão é muito velho, todo mundo fala isso. Sim, mas de muitos que já ouviram isso do meu lado, grande parte ficou para trás, sabendo que Deus tinha um plano na vida deles. E eu não fui chamado por Deus para voltar atrás. Eu não me vejo com essa escolha, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu não posso olhar para trás e dizer: Deus, o Senhor não foi o suficiente. Eu quero que você esteja orando agora. Até mesmo os que estão sentados, coloque o teu coração diante do Senhor. Vamos aproveitar esse 1 minuto que temos aqui. Esqueça quem está do teu lado. E abandone as velhas roupas. Rasgue essas velhas roupas. Elas não servem nem para brechó espiritual. Porque o que você precisa agora é se despir da velha mulher, do velho homem, e se preparar para ser uma nova pessoa em Cristo. E se você quer viver isso agora, com a mão no teu coração, eu quero orar por você. Senhor, eu oro por essas pessoas que se colocaram de pé, e aqueles que estão com a mão no seu coração. Ainda que não ficaram de pé, o Senhor conhece o coração e a motivação e o desejo de cada um deles. Eu peço a Jesus que o teu Espírito Santo venha trazer consolo, porque existem roupas que nós não queremos jogar fora. É aquela roupa que custou muito caro. É aquela roupa que, sabe, aquela roupa que foi caríssima. Mas ela traz mais lembranças, mas ela foi caríssima. Ela é linda, essa roupa. A roupa do pecado, ela não é uma roupa feia. Elas são vestes lindas. Porque elas estão mexendo com o nosso ego. Com a nossa expectativa. A roupa velha, ela nos faz sentir poderosos. Mas a roupa nova é a roupa da qual eu me jogo inteiramente nu. Onde eu falo: Deus, eu já não tenho mais nenhuma roupa que me prende. Não tem mais roupa que vai, essa roupa foi fulano que me deu, foi ciclano, essa que eu comprei com muito suor. Não, Senhor, agora eu não tenho mais nada. Tudo que eu quero é me vestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de suporte, de perdão, de amor, de gratidão. E eu oro a Deus para que o Senhor venha abençoar a vida desses irmãos que estão aqui e dessas irmãs. E que seja essa semana uma semana de treinamento, onde eles vão ver essas roupas sendo de fato usadas em suas vidas.
a gratidão, o amor, a misericórdia. Deus, nos treine, que sejamos discípulos fiéis, que vão crescer sabendo o que é correto para ser vivido. Assim eu oro e te agradeço e eu peço a tua bênção sobre os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Amém.